Sejam bem-vindos ao Refúgio Autêntico, o podcast da Casa Autêntica. Eu sou a Giovana. Eu sou a Lucila. Hoje nós estamos com uma integrante a menos. A Jordana hoje não conseguiu vir, mas a gente vai falar sobre um tema muito importante, vivido infelizmente por muitas mães, que é a questão da sobrecarga materna. E também vamos falar, junto com isso, de um conceito de invisibilidade, né? Essas mães que são invisíveis. E, Lucila, quantas vezes, a gente ouve mães que chegam na gente, na clínica, falando sobre que estão cansadas, mas que é isso mesmo, precisam seguir em frente. E a gente observa muito também mulheres que acabam dedicando a vida inteira para cuidar dos outros, seja esse outro filho, seja esse outro marido, os pais, o trabalho, e não cuidam, não têm tempo para si. O que tu já viu sobre isso, Lucila? Essa demanda é muito recorrente mesmo, faz parte do dia a dia da mulher o cuidado, né? Historicamente falando, enfim, de um modo geral. E eu acredito que com a maternidade, isso se torne ainda mais forte. Porque, de fato, a maternidade, ela traz uma série de responsabilidades, de mudanças que exigem muito mais dessa mulher, né? Exigem muito mais da mãe. E a mãe acaba deixando, muitas vezes, de cuidar de si, né? De olhar para si. Muitas vezes não sabe como conciliar também, né? Os cuidados da vida com essa outra vida. E, mesmo assim, ter esse olhar acolhedor, esse olhar de cuidado para si mesmo, né? Na verdade, a gente vê vários contextos e várias situações, onde a gente vai percebendo essa mulher que tá mais invisível. Mas a gente vai falar hoje aqui daquela mulher que não se enxerga como alguém que precisa também ter suas necessidades supridas. A gente não tá falando de algo externo a ela, mas dela, da forma como ela se vê, da forma como ela se percebe, como ela não se percebe, talvez, né? E, inclusive, se você se identifica com isso ou conhece alguém que vive essa realidade, esse episódio é para você, é para essa pessoa. Se você também desejar compartilhar a sua experiência, manda aqui a sua pergunta, a sua experiência nos nossos comentários ou no nosso Instagram, @casaautêntica. Mas começando por isso, falando sobre este conceito, muitas mulheres estão num ponto, de cuidado, num excesso de cuidado, de atividades, de ocupações, onde elas já não têm autocuidado. Coisas básicas, por exemplo, um tempo para mim, um tempo onde eu posso dizer, nossa, eu estou, pintando a minha unha, e isso é algo importante para mim, é algo que me faz descansar. Eu estava até conversando com a minha irmã, uma curiosidade, que a minha mãe, ela não descansa. Lucila, ela não descansa. Ela é uma mulher, assim, que ela não quieta, Tem uma brincadeira interna, e quando ela tá aqui em Belém, ela não mora aqui, mas quando ela tá aqui em casa, eu digo assim, se quietar, morre, porque ela não quieta, Mas, é claro, existe toda uma situação que vem desde a infância dela. Mas, assim, a gente já até conversou sobre isso, e eu tô partilhando aqui porque é uma coisa tranquila, de olhar e dizer assim, minha filha, você pode descansar, deita aí nessa cama, porque assim, tá tudo bem, E é muito interessante isso. Por exemplo, quando a minha mãe, para quem não sabe, ela teve câncer recentemente, e o câncer dela, nós descobrimos num dia, Na verdade, nós descobrimos o câncer, ela estava curada. Resumo da história, Mas a gente já suspeitava, então ela fez toda... E ela tinha feito uma cirurgia anterior por causa de uma outra suspeita de câncer. E essa cirurgia envolveu a remoção dos seios. E, enfim, é uma cirurgia invasiva demais, a pessoa tem que ficar quieta, Vocês devem saber que é uma cirurgia que exige que a pessoa fique quieta. E, assim, parecia algo surreal para minha mãe ficar sem trabalhar, ficar sem fazer as coisas. E, assim, eu vi o sofrimento, certo? Eu vi o sofrimento dela ali de ter que ficar deitada. Então, com poucos dias de cirurgia, ela já estava, porque ela tinha como trabalhar home office. E a gente brigava com ela e eu falava assim, mamãe, pelo amor de Deus, nós temos como lavar as nossas coisas, a gente tem como fazer almoço. Tá entendendo que tinha uma rede de apoio? Isso é importante para essa observação. Tinha uma rede de apoio, porque eu trabalho em casa,
a minha irmã estuda meio período e tipo assim, o apartamento é um ovo. E aí, lendo esse roteiro, conversando também com a Lucila antes da gravação, eu fui lembrando disso, né? Porque existem várias explicações, eu tô jogando essa história porque a gente já consegue ter vários olhares sobre isso, mas de pessoas que a gente atende, que a gente convive, que parece que tudo gira em torno do outro, entendeu? Tudo gira em torno do cuidado do outro e você não vê essa pessoa descansar, você percebe que ela não consegue administrar bem, né, esse tempo, porque é um tempo justo. Eu não estou falando de ser uma mãe egoísta, né, que tem gente que também acha que é isso. Mas sobre isso, Lucila. Eu fui te escutando falar, Gil, e eu pensava também no quanto a autocobrança faz parte do dia a dia de uma mãe, né? Talvez por isso o autocuidado ele deixe de ser uma prioridade, porque são tantas cobranças internas e externas na internet, 1000 pessoas dizendo aquilo que deve ser feito, e um bebê ali aprendendo a diversas coisas, né, novas habilidades. Existem muitos desafios, né? A maternidade ela traz inúmeros desafios. Há poucos dias atrás eu ouvi uma mãe dizendo, né? Quando nasce uma mãe, nasce uma culpa. Que há esse sentimento constante de culpa por um marco de desenvolvimento que aquele bebê não atingiu, porque ele não está conseguindo a pega ideal ali na amamentação, né? O que eu percebo, sendo amiga de tantas mães, né? Eu não sou mãe, mas tenho contato com muitas. Que nesse período inicial, realmente o bebê ele precisa 100% daquela mãe para tudo. Para ser alimentado. O tempo, de fato, é escasso. Então, é normal que essa mãe não consiga ter a mesma rotina, ter as mesmas práticas de antes, porque não dá, o tempo não dá, não cabe, né, mais para tantas coisas. Mas é importante que ao longo do tempo a mãe ela vá lembrando que além de ser mãe, ela é pessoa. E isso não faz com que a maternidade deixe de ser muito importante na vida dessa pessoa. A maternidade pode continuar sendo uma prioridade para aquela mãe, talvez a coisa mais importante da vida dela, mas que é importante esse autocuidado, é importante voltar aos poucos à rotina, fazer aquilo que traz descanso, prazer, enfim, a nível de saúde mental. E isso vai trazer um impacto também para a relação dessa mãe com esse bebê. Importante. Cara, isso é a grande sacada. Eu tenho um caso muito interessante. Para mim, ele é um caso muito, muito bom de apego seguro. E apego seguro, para quem não sabe, é um conceito que significa conexão, né? Conexão entre mãe e filho, conexão entre filho e mãe e qualquer outro tipo de relação. A gente chama de apego seguro quando a gente fala desse contexto mais parental. E ela é uma pessoa, ela chegou por motivo X na terapia, mas eu fui percebendo, assim, que a maternidade dela era muito conturbada. Ela é mãe de adolescentes e os adolescentes dela, assim, tem uma relação muito conflituosa com ela. Mas com o pai, não. Isso é muito interessante, né? Com o pai, não. Com o pai, não tem relação conflituosa. E, acreditem ou não, o pai trabalha muito, tem pouco tempo de qualidade com os filhos. E ela não trabalha fora, mas cuida da casa. Tem gente que vai dizer o seguinte: nossa, é o cenário perfeito para ter apego seguro, para ter conexão com os filhos, porque você vive e está ali, né? Só que ela não tem uma outra pessoa para ajudar nas coisas da casa. Ela mesma, a casa é muito grande. A gente tem também a realidade de que ela mora afastada de muitas coisas que comumente se faz, né, ali na rotina dos filhos. E também tem o fato de que tinha ali algumas necessidades que não estavam sendo supridas, enfim. O resumo é estresse, estresse, estresse. Quando a gente tem muito estresse, o estresse ele impede que a gente se conecte de verdade com as pessoas. Isso é um conceito básico, né? E simples. Pessoas muito estressadas vão ter dificuldade de se conectar. Porque imagina só, Lucila, eu tô aqui contigo e eu tô muito estressada e tu é a minha filha de 11 anos que quer contar e falar e quer a minha atenção. O que eu vou fazer diante de um filho que não para de falar e que quer me demandar se eu tô cansada? Ou eu vou me aborrecer com esse meu filho, ou eu vou simplesmente ignorar,
fugir da realidade, né? E era o caso dela. Então, ou ela fugia da realidade, evitava os filhos, evitava mesmo, deixava ele com as telas, direto. Ou então, ela se aborrecia, dava uns berros, gritava, e enfim. E aí, a gente foi percebendo algumas coisas. Tá muito sobrecarregada. Quando a gente foi ver a rotina, era uma rotina que não estava bem organizada, era uma rotina muito de apagar incêndio. A casa era um reflexo de que tinha algo errado, porque a pessoa não conseguia dar conta. E, enfim, uma desordem interior que refletia no ambiente. À medida que essa mãe foi, e já está ainda, porque o processo ainda está em andamento, olhando mais para si, entendeu o que ela estava sentindo, né? A gente percebeu o seguinte, que era necessário delegar, sabe? Delegar, pedir ajuda. Aí a minha pergunta interior na época, né, era assim, nossa, mas e esse marido, né? Não ajuda mesmo e tudo. A gente às vezes se pergunta isso, cadê essa rede de apoio? E aí eu perguntei para ela, pai, como é que é e tudo mais, né? O seu esposo. Ela falou, olha, eu prefiro que ele nem me ajude, porque ele não sabe lavar a louça direito. Ele não sabe fazer isso aqui direito. Ela começou a falar um monte de coisa. Eu falei, mulher, aí tu me quebra. Por exemplo, os filhos já poderiam estar ajudando na realidade dela, entendeu? Porque eles são adolescentes, mas eles não ajudavam Lucila porque ela gostava da casa do jeito dela. Então a gente começou a trabalhar isso. Desapegar, porque se você é mãe de adolescente, ok, mas também de criança, onde é, Lucila, que a casa de uma mãe de criança vai ser impecável? Que criança não se quieta, que criança quebra as coisas, que criança suja as coisas. Então, sabe, uns apegos desnecessários, porque no contexto dela era desnecessário. Então a gente foi trabalhando essas questões do que realmente é prioridade, o que eu posso fazer, mas o que eu posso delegar. Graças a Deus, o marido dela se coloca à disposição, né? Apesar de também ter uma rotina muito cheia, mas eles conseguem se organizar. Mas precisou que a cozinha não ficasse impecável, porque quando ele faz as coisas, ele suja tudo e ele não sabe limpar direito. Tá precisando que as coisas não fiquem perfeitas. E eu acho que isso aí, né, eu tô falando desse caso específico, existem diversos casos de complexidade. Mas eu percebo, sabia isso, Lucila, de principalmente a mãe que é responsável por administrar o lar. Gosta de ter tudo do jeitinho dela. Não sei se tu já viu uma coisa desse tipo. E mudar é difícil, né? Então, você chegar à conclusão de que talvez você precise mudar é muito mais desafiador do que exigir que todos sigam ali o seu padrão de perfeccionismo, de certo, enfim. Gil, eu lembrava de um livro que eu li recentemente, daqui a pouco eu trago o nome dele, eu tava até tentando achar aqui, que diz que pais estressados, tensos, ansiosos, preocupados, cansados, perfeccionistas, geram filhos estressados. E filhos estressados são muito mais difíceis de cuidar, né? No fim das contas, a gente só aumenta o problema, né? E nós não queremos de forma alguma trazer o autocuidado como mais uma cobrança, né? Como um peso. Porque eu tenho visto muito isso também, né? Que a mulher, ela tenta dar conta de tudo, inclusive dessa ideia de que ela também precisa estar plena vivendo tudo isso. Também. Mas entender que nem sempre isso vai ser possível, que muitas vezes o autocuidado vai ser algo muito simples, diferente daquilo que era autocuidado para você antes, né? Enquanto pessoa que não era mãe ainda e que tinha uma vida totalmente diferente, talvez mais tempo disponível. E aí na internet, né, a gente vê mães, eu lembro de uma específica, que eu não lembro o nome dela, mas ela ela posta uns... Eu acho que tu sabe, Lucila, quem é? É uma que eu acho que ela até foi pro Miss Universo, que ela acho que uma mãe, que ela tem vários filhos, ela vive... Eles são herdeiros de alguma companhia aérea, mas assim, não mora no Brasil e tudo mais.
Mas é muito interessante porque ela, né, é muito legal ali a forma que ela vai, vive no campo e não sei o quê, e ela tem vários filhos e é loira e bonita, nananana. E assim, é a vida dela, sabe? Não é que aquilo seja uma mentira, mas quando a gente vai ver qualquer influência que agora está muito em alta, né? Muitas mães influenciadoras e ensino sobre educação positiva, outras falam sobre rotina. A gente precisa entender que aquela é a realidade daquela mãe, né? Aquela mãe, ela tem como, eu sempre falo isso para as mães que eu atendo, né? Em caso de educação positiva, o ideal, o mundo ideal era que sim, você é mãe integralmente, cuida ali dos teus filhos. A gente tem estudos sobre isso, né? De como isso é bom para a saúde mental da criança, né? E os filhos se desenvolvem com você, e você não terceiriza para uma babá, enfim, o mundo ideal. Mas, Lucila, essa é a realidade, nós estamos no Brasil, né? Essa é a realidade da maioria das mães brasileiras que precisam trabalhar e muitas vezes trabalham muito para conseguir sobreviver. Não é, não é. Então, a realidade dessa herdeira é que o marido dela, ela também hoje ela já deve ganhar muita coisa porque trabalha com essas coisas. Mas é muito diferente a situação de uma pessoa que tá lá no campo, entendeu? Meu sonho de princesa é ir morar no campo, né? Mãe integralmente, mas assim, não é algo que vai ser a realidade de muita gente e nem a minha, não sei se talvez se vai ser a minha, sabe? E a gente precisa trabalhar com a nossa realidade. Aí tu foste falando da mãe. Uma coisa é você ser mãe de adolescente, outra coisa é você ser mãe de uma criança recém-nascida. Você acha que você vai ficar impecável? E aí sim eu digo, é muito estranho quando você tá vendo ali uma criança que depende totalmente de você e você coloca as suas necessidades na frente dela. Desculpa, isso é estranho. Aí sim, isso é estranho. Né? A gente não tá falando, tipo assim, teu filho não precisa de ti não, minha filha. Vá lá arrumar as suas luzes, vá lá arrumar a sua unha, fique impecável e terceiriza. Nunca, jamais ia dizer isso. A questão é o sadio equilíbrio. Quem ali é a pessoa que mais precisa agora? Provavelmente vai ser o teu filho, mas uma hora vai ser você também que vai precisar, né? A gente tem que entender que tanto eu quanto o meu filho têm necessidades. E eu preciso descansar, eu preciso comer bem, eu preciso. É algo que não é a cultura que me impõe, é o meu corpo, é o meu desenho, né, de ser humano que impõe que eu durma. Porque a cultura não é a cultura, é o seu corpo. Você precisa se alimentar, você precisa, inclusive, fazer atividade física. ABC. Consigo agora, Giovana? Você tá querendo me impor? Não, você não é obrigado. Mas é uma coisa que você seria muito bom se. É tipo isso, né? Para que também não seja um fardo. Talvez você consiga hoje, amanhã não, ou quem sabe. Vamos falar então de como a gente pode resgatar, né, as mulheres que estão nos ouvindo, podem resgatar, né, esse autocuidado, enfim, o ser mulher também, né? Sem culpa, sem achar que meu Deus, estou descuidando das coisas da casa, do trabalho, do marido e dos meus pais. Como é que a gente pode fazer isso? Como é que essas mulheres também que estão nos ouvindo podem? Acho que o primeiro passo é reconhecer o quanto é importante você manter essas práticas, né? De autocuidado. É importante você aprender a delegar, caso seja essa a sua dificuldade, né? Dividir as tarefas na sua casa, a não querer dar conta, né, de tudo, entender que talvez você nunca consiga dar conta de tudo ao mesmo tempo, de quebrar um pouco essa idealização, né, que talvez você tenha criado, de que ser uma boa mãe é ser uma mãe perfeita, né? E se questionar de que forma você consegue, aos poucos, na sua realidade, inserir pequenos momentos, pequenas atividades que recarreguem as suas energias e que talvez lhe ajudem até mesmo a ser uma mãe melhor, como a gente já conversou aqui um pouco, né? Então essas pequenas mudanças no seu dia a dia que talvez façam a diferença e que só você aí vai saber dizer quais são as possibilidades, né? Esses micro autocuidados, né? Pedir ajuda, reconhecer que talvez você precise de alguém, né, para lhe ajudar. Isso mesmo. E aí entra a questão cultural, né?
Não sei de onde você está ouvindo a gente. Existem realidades, existem culturas onde a mãe precisa dar conta de tudo. É uma crença, né? Tipo, ai, porque é assim mesmo. Tem pessoas que mudam muito depois que se tornam mães, assim, no sentido de autoestima, de autocuidado. Mas é como a Lucila falou, a gente precisa questionar o porquê disso. O que está por trás? É a cultura? Quem é o seu marido? Você tem alguém, você tem rede de apoio, né? Acho até importante a gente falar dessa pessoa, do homem na educação dos filhos. A gente ainda tem isso. Eu já vejo um grande avanço, assim, não sei você, Lucila, mas estando em comunidade, a gente conhece muitas famílias, eu percebo pais muito mais ativos. Eu não sei se é a nossa bolha, mas eu percebo pais muito ativos e sendo suporte para essas mães. De verdade, a minha experiência com a paternidade desses homens que estão mais próximos e que eu acompanho é muito positiva, né? Mas eu sei também que a realidade de muitas mulheres pode não ser essa. Pode ser de um pai que é ausente emocionalmente, um pai que é ausente fisicamente também. Porque você vai precisar, uma coisa é certa, rede de apoio todo mundo precisa, sendo mãe, não sendo mãe, mas principalmente nesse aspecto, você vai precisar. Você vai precisar, já está precisando. Não existe uma maternidade solo saudável, né? Não existe. Quando eu falo solo, eu quero me referir a eu e os meus filhos no mundo. Não existe isso. E você achar que vai ser incrível e que vai dar tudo certo, porque você vai se sentir sobrecarregado, né? E, como a gente falou lá no início, para que os seus filhos sejam cuidados, para que você tenha inteligência emocional, para que você tenha, porque é desafiante, né? Para que você tenha condições de manejar infinitas situações estressantes e desafiantes na sua vivência da maternidade, se você não se cuidar, se você não tiver tempo para você, como a Lucila falou, inclusive recarregar suas energias, você vai surtar constantemente. Você vai surtar. Então, para mim, uma mãe que impaciente, uma mãe que vive gritando e batendo nos filhos, isso me diz muita coisa. Eu entendo que é um sintoma. Né? Às vezes a gente olha para aquela família e vê uma mãe, meu Deus do céu, parece que nem ama os filhos, mas senta um pouco com ela e escuta o que ela vive, né? Não é fácil. Nós temos também, graças a Deus, contato com muitas famílias numerosas. Então, a gente sabe que é diferente você ser mãe de um do que ser mãe de 5, né? Nós temos esse contato. Então, nós sabemos, né, por contato com essas pessoas que não é fácil. Não é fácil. E é preciso, sim, administrar muita coisa com essa sabedoria, né, que cada caso é um caso. Eu sempre falo isso 1 milhão de vezes. Cada caso é um caso. Cada família se organiza de uma forma. Existem mães que trabalham fora, existem mães que só trabalham dentro, existem mães que trabalham fora e dentro, existem mães que têm babá e uma outra secretária ali para fazer a diária, né, a faxina. Existem mães que não tem nada disso e tem, enfim, para cada contexto, para cada situação, nós temos também esse apoio para você, né, Lucila? Aqui na Casa Autêntica, nós temos o nosso serviço específico e o nosso serviço específico para mães, né, que é o aconselhamento parental específico para mães, onde a gente vai falar sobre isso, né, a gente vai te ajudar a conciliar as coisas, a voltar, né, a descobrir quem você é e entender que a sua maternidade não precisa ser um peso. Olha, se você, de verdade, só quiser decorar uma frase, pegar para você uma frase desse podcast, que seja essa: a sua maternidade não precisa ser um fardo, não precisa ser a sua cruz, assim, né? Meu Deus do céu, por que eu tenho filho? Por que isso? Não, será que não existe outra forma? Será que não existe outra forma? Então, se você acredita que precisa de um auxílio para administrar, também entre em contato com a gente, que a gente te ajuda com certeza. Talvez direcionando mais para as mães de crianças, de bebês menores, entender que a sua vida nunca mais será a mesma. Às vezes
tentativa de retornar à vida de antes pode ser muito cansativa, pode ser esse o motivo do seu cansaço extremo, né? Tentar retornar à vida e à rotina de antes. A sua vida nunca mais será a mesma, então aceitar essa nova configuração talvez te traga muita paz e coloque algumas coisas no lugar, né? Então, como a Giovana falou, nosso serviço, ele também tem esse objetivo, né? De ajudar as pessoas a olharem para a sua realidade, enxergarem também quais são os caminhos possíveis para encontrar o bem-estar, para se reconectarem com a sua própria essência, consigo mesmas. E talvez esse seja o maior desafio da maternidade, né? As mães podem falar com mais propriedade, mas encontrar a sua identidade depois desse grande novo que surge, né? Quem eu me tornei, né? E o que agora de fato é importante para mim? É mais importante ter uma casa impecável, não ter nenhum brinquedo espalhado pela casa, ter o quarto de um adolescente totalmente em ordem 100% do tempo, ou ter filhos saudáveis, ter saúde mental enquanto mãe, né? Me sentir minimamente bem para dar conta daquilo que eu preciso. Porque saúde mental é isso, né? Não é você saber lidar com tudo o tempo inteiro, mas você estar bem minimamente para lidar com aquilo que a vida lhe coloca como desafio, como, enfim, dificuldade e tudo mais. É isso mesmo, Lucila, muito bom. Gente, olha, nós estamos chegando ao fim do nosso episódio, passou tão rápido e o papo foi tão bom, mas a nossa mensagem para vocês é exatamente essa, né? Vocês são mães que dão tudo de vocês para os filhos. O que importa é isso, o que importa no fundo é o amor, né? É o amor que a gente dá para os nossos filhos. Não existe mãe perfeita, o problema não é esse, a questão é a gente sempre querer dar o melhor de si para o outro e também olhar para nós, né, nesse caso, porque o outro não vai conseguir a nossa melhor versão, né, se a gente não tiver de bem, ok conosco mesmo. Mas é isso, cuidar de você não é egoísmo, é uma necessidade, guarde isso no seu coração. Não é um egoísmo, é uma necessidade. Compartilhe esse episódio com outras mães. Se você ouviu esse episódio e lembrou de alguma amiga, de alguma mãe que talvez também precise ouvir um pouco sobre esse tema, siga o nosso podcast, siga o nosso Instagram, @acasaautêntica. Nós estamos lançando episódios novos todas as quartas-feiras, 12:00. É isso, gente. Um grande beijo e até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau.